O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O reino de Deus. Os fariseus hoje perguntam a Jesus quando esse reino virá. Talvez eles estivessem esperando sinais grandiosos, algo que mostrasse de uma maneira visível este poder de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus não vem de forma espetacular. O reino de Deus está entre vós, é o que nos diz o Mestre. Quando o sacerdote na liturgia da missa diz: o Senhor esteja convosco, nós respondemos: Ele está no meio de nós. Essa resposta é exclusiva no Brasil, porque em outras partes do mundo existem outras respostas, uma outra resposta diferente desta. Normalmente se diz: o Senhor esteja convosco, e a resposta é: e com teu espírito, e contigo. Nós somos o único país que responde desta maneira. E é muito significativo, porque nós de fato reconhecemos que Jesus, que é o próprio reino, está em meio a nós. Não apenas em mim, não apenas em você, mas em nosso meio, conosco. E Jesus nos ensina que esse reino não é um lugar físico. O reino de Deus está presente onde existem gestos de amor, onde existe o perdão, onde existe a justiça, onde existe a compaixão. Ou seja, o reino de Deus, ele não é algo externo, provém do coração. O reino de Deus não tem fronteiras, não é uma questão geográfica. O reino de Deus é a maneira como nós vivemos, como nós tratamos uns aos outros. E Jesus mostra que o reino de Deus é simples, porque no tempo em que o Senhor veio até nós, muitos esperavam um Messias triunfante. Eles imaginavam o reino de Deus como uma grande potência. Queria fazer com que todos os povos que tinham oprimido o povo de Israel agora recebessem como vingança o troco. Então eles imaginavam que o povo de Israel ia ser elevado acima de todos os povos. E Jesus mostra que o reino de Deus não tem a ver com este poder humano. É sim o poder divino que se manifesta em pessoas que se deixam mudar pelo Cristo. E Jesus faz um alerta importante aos seus discípulos nesse evangelho. Ele diz que haverá dias de espera em que nós vamos desejar ver um dia sequer do Filho do Homem, ou seja, do próprio Jesus, né, que se fez homem, e nós não conseguiremos. Isto é, nós muitas das vezes podemos passar por momentos difíceis de dor, de sofrimento, e temos a sensação de que Deus não está presente, porque nós não o sentimos.
Então essas saudades de Deus, esse anseio pelas coisas do alto, que todo ser humano sente, é o desejo de unir-se ao seu Criador. Então haverá dias, diz o Senhor, em que nós não conseguiremos sentir toda esta presença de Deus, mas isso não quer dizer que Deus não está no meio de nós, Ele permanece. O verdadeiro reino de Deus não está nas aparências, mas está realmente na presença de Jesus, que já veio, porque o reino de Deus já foi instaurado nessa terra com a primeira vinda de Jesus, e o reino de Deus ainda virá. É um reino que já está presente e é um reino que vai se manifestar de forma completa, na plenitude. É o reino que vem e virá. É um já, ainda não. Talvez seja difícil da gente compreender, não é? Por que que já? Porque Jesus já veio na sua primeira vinda e nos deixou o seu ensinamento. E por que um ainda não? Porque não se completou ainda tudo aquilo que é o reino de Deus. Isso vai acontecer quando? Na segunda vinda de Jesus. Então a primeira vinda, o Senhor vem de maneira muito humilde, simples, e o reino de Deus vai crescendo aos poucos, como uma semente que é colocada na terra e vai brotando discretamente até crescer. Assim são as coisas de Deus. Mas a segunda vinda, Jesus virá de uma forma gloriosa. Por isso que o Senhor fala que Ele virá como um relâmpago de uma ponta à outra do céu. Então é o momento da segunda vinda em que o amor e a justiça de Deus vão brilhar plenamente. Mas antes disso, Jesus nos alerta que Ele será rejeitado e morto, vai sofrer muito. Então mesmo que para nós cristãos que fazemos parte desse reino, haja a rejeição, quando nós tentamos evangelizar e talvez não tenhamos a aceitação das pessoas, quando nós tentamos viver de uma maneira cristã e talvez não sejamos acolhidos por muitos, mesmo assim o reino de Deus continua acontecendo. Porque o reino de Deus não é um empreendimento de sucesso, né? O reino de Deus é algo que na constância vai acontecendo. Às vezes a gente quer resultados muito imediatos. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é justamente a graça dele em meio a nós. Que em nossa vida diária esse reino de Deus possa ser encontrado em cada gesto de bondade, em cada pequeno sinal que Deus nos dá nessa vida, na maneira de nós convivermos. O Senhor está no meio de nós e desde já nós sentimos a sua presença. E sentimos não com a emoção, nós sentimos com a certeza de que Ele permanece. Então nós sentimos sabendo que tudo acontece dentro do plano de Deus e é por isso que nós queremos ser os seus colaboradores, porque este reino que é de Deus também se tornou nosso como seus instrumentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos